Pessoal, dando continuidade ao processo conhecido como colonização espanhola e primórdios da colonização portuguesa, eu mostro para vocês em si a estrutura local deste processo de colonização. Nós temos um processo de divisão entre o vice-rei, a audiência e os cabildos. Quem são em si cada representação desses? A representação do vice-rei é a representação do rei da Espanha dentro da América, que era escolhido entre os nobres que possuíam funções militares. A audiência em si era formada pelos ouvintes que possuíam funções jurídicas. E os cabildos eram a representação das câmaras municipais. Eram os espaços onde viviam as elites coloniais, que eram subordinadas por leis espanholas, mas que tinham em si, em determinado momento, um processo de autonomia para promover a administração local da colônia. Bom, aqui conseguimos ressaltar ainda mais o que foi visto na imagem passada, o vice-rei em si, com a representação dos nobres que tinham o conceito da autoridade administrativa, e os cabildos são em si as câmaras municipais, os espaços assim em si aonde é recebidas ordens e que tem o papel ou a função de aplicar essas leis e ordens acima de determinados espaços ou locais ou espaços territoriais. Essa administração colonial em si está interligada diretamente às casas de contratação, que está também ligadas a de audiências, e o espaço que nós conhecemos como cabildos. As casas de contratação são sediadas em Sevilha para a organização de comércios e fiscalização do pagamento do quinto, os 20%, o imposto que é cobrado da coroa acima de toda a riqueza que é encontrada. As audiências em si acabam administrando o processo dos vice-reinos e seus membros, que eram os chapetones. E os cabildos são as administrações dentro das capitanias. As capitanias em si, espaços de terra onde houve o povoamento e aonde em determinado momento eles começam a colonizar e administrar também este processo de colonização. O Concílio das Índias, como eu tinha comentado também, funcionava como um supremo tribunal de justiça, que nomeava os funcionários e regulamentava em si a administração das colônias. Essa sociedade ela é formada como uma corrente estamental, onde nós temos no topo os chapetones e o clero, que são os espanhóis, os altos cargos, os privilegiados. 3,5% é pertencente aos crioulos. Quem são os crioulos? São os descendentes de espanhóis, mas que não nasceram na Espanha, e sim no espaço que foi colonizado, na América. E 58% é destinado aos índios e negros, que são os explorados como escravos e semi-escravos, dentro da mita e também usando do processo da economienda. Essa sociedade acaba se organizando economicamente através do processo de mineração, é a principal atividade dentro deste período conhecido como colonização espanhola, acaba se destacando como a exploração da prata no México, no Peru, na Bolívia e principalmente na cidade de Postosi. Eles utilizam também da pecuária, principalmente no Rio da Prata, produção tropical para exportação, principalmente interligada às regiões do Caribe. A agricultura tem o mesmo modelo utilizado no Brasil, plantation, e também existem formas de trabalho, que é o processo da economienda e mita. Mita nada mais era do que era o local onde essas pessoas trabalhavam, e economienda era o processo que foi utilizado pelos colonizadores para que eles trabalhassem até determinado espaço de tempo, determinada idade, e depois dessa determinada idade eles perdiam ou deixavam de ser tratados como escravos. Claro que essa idade ultrapassava os 65 anos de idade, e um escravo no período colonial não conseguia sobreviver até 33, 35 anos de idade. Então, era em si uma lei que foi construída, mas infelizmente não beneficiava esse escravo, somente o colonizador. Uma coisa que é interessante em si, que dentro dessa organização econômica,
o trabalho foi compulsório, mas uma das coisas que causou a mortalidade desses indígenas foram as doenças. Os portugueses, os espanhóis, esses europeus em si, acabavam trazendo consigo doenças que não eram reconhecidas pelos indígenas. E como o indígena nunca teve contato com aquilo, muitas das vezes eles acabavam adoecendo, esta doença acabava sendo transmitida para outros indígenas dessa tribo. Como eles não tinham contato com a cura, porque foi a primeira vez que eles tiveram contato com essa doença, eles acabavam morrendo, né? Existem documentos históricos que comprovam que esses espanhóis e portugueses acabavam pegando roupas contaminadas pela malária e jogando essas roupas ou entregando essas roupas para os indígenas, para que eles vestissem essas roupas, se contaminassem com malária e acabassem propagando esta pandemia de malária dentro dessas sociedades. Através disso, infelizmente, elas acabaram vindo a deixar de existir e o processo de colonização, tanto espanhola quanto portuguesa, teve muito êxito usando dessas doenças. E uma das coisas que são pouco ditas quando a gente fala sobre o processo de colonização espanhola é do não uso da mão de obra escrava africana. Houve-se sim o uso desta mão de obra escrava, só que ela não foi tão utilizada quanto na América Portuguesa. Na América Espanhola eles utilizam em si da mão de obra escrava dos indígenas. Portugal, quando ele coloniza o Brasil, ele vê nos indígenas uma oportunidade de expansão do catolicismo, com muito mais fervor do que os espanhóis. Não é que os espanhóis não viram isso, mas os interesses dos espanhóis estavam mais no processo do mercantilismo, a busca de materiais ou pedras preciosas, do que em manter esses sujeitos vivos para o processo de expansão do cristianismo, tá? Então o que acontece? Existiram escravos negros? Sim, existiram. Vocês podem até ler esse slide e ver que existem alguns comentários dentro do conteúdo de história que mostram que existiram, mas não em tão grande escala quanto em Portugal. E nesse slide eu mostro para vocês como se deu o processo de colonização espanhola. Nós temos dois mapas. No primeiro mapa está em si demonstrando todo o processo territorial que foi colonizado pelos espanhóis, e no segundo mapa nós vemos em si essas regiões atuais que foram colonizadas por esses espanhóis. Colonização essa que o inteligentíssimo poeta chileno Pablo Neruda descreve em um trecho. O que foi a colonização espanhola? Isso está sendo representado em a espada, a cruz e a fome, iam dizimando a família selvagem. A espada, a representação da luta, a cruz, a representação da expansão do cristianismo, e a fome era em si o processo da economienda e também da mita. E a família selvagem, por que família selvagem? Porque são pessoas que não partem do mesmo pressuposto étnico e cultural que o colonizador. Logo, aquele que pensa diferente de mim e que tem culturas diferentes das minhas é visto como um selvagem. Eu vou mostrar para vocês também um vídeo de uma música da banda Legião Urbana que trata também como se deu o processo de colonização. E aguardo vocês na próxima aula, que nós falaremos sobre o pioneirismo da colonização portuguesa. Obrigado. Sempre um pano de chão, de linho
sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta.